Olá, boa tarde. Terça-feira, dia 25 de junho de 2019. Está no ar o Jornal Câmara Notícia ao vivo. Muito obrigado pela sua companhia e audiência. Vamos juntos conferir os destaques desta primeira edição. Votação de comissão processante para apurar conduta de vereador Tenente Santini é suspensa por falta de quórum. ICP volta à pauta na próxima quarta-feira. Executivo sanciona o programa Mais Médicos Campineiro. Primeira parte da reunião ordinária é dedicada à abertura da 15ª Semana de Prevenção às Drogas. E no esporte, hoje é dia do melhor basquete feminino do Brasil a entrar em quadra e aqui em Campinas. Ontem, durante a 39ª reunião ordinária, a votação da comissão processante contra o vereador Tenente Santini foi adiada por falta de quórum. A reunião desta segunda-feira foi suspensa antes do previsto. Por falta de quórum na hora da votação do pedido de instalação de uma comissão processante contra o vereador Tenente Santini, o presidente da Câmara, Marcos Bernardelli, suspendeu a 39ª reunião ordinária da Casa, realizada na noite desta segunda-feira. Eu acolho a ponderação da Procuradoria. No momento da votação, em virtude dos 14 presentes, a sessão caiu e está, portanto, encerrada a sessão. Era necessária a presença de pelo menos 17 dos 33 vereadores para que o resultado da votação fosse válido. Assim, a pauta voltará ao plenário na próxima reunião ordinária nesta quarta-feira. O pedido de instalação de uma comissão processante foi protocolado pelo vereador Jorge Schneider. No documento, ele alega que Santini teria incorrido no artigo 7º do Decreto-Lei nº 201 de 1967, o qual discorre sobre proceder de modo incompatível com a dignidade da Câmara ou faltar com o decoro de sua conduta política. Assim, o parlamentar estaria sujeito a uma CP, que avaliaria se o caso é para cassação ou não do mandato. A denúncia foi lida na íntegra no plenário. Momentos antes da votação, foi registrada a presença de 21 vereadores no plenário, mas na hora em que o voto foi aberto, apenas 14 confirmaram a presença e o voto, o que, segundo o regimento da Casa, não é suficiente para manter os trabalhos. A regra havia sido informada no início da reunião ordinária. O quórum aplicado deve ser o de maioria simples, ou seja, a denúncia somente será recebida caso haja votos favoráveis da maioria dos vereadores presentes no momento da votação, desde que presentes no mínimo 17 vereadores em plenário para que a deliberação possa acontecer. Sem o quórum, a reunião ordinária foi suspensa. Assim, a votação da comissão processante foi remarcada para esta quarta-feira também no plenário, como o primeiro item da ordem do dia, na 40ª reunião ordinária do ano, a última deste semestre. Os outros 8 itens previstos na pauta desta segunda-feira também serão discutidos na próxima reunião, devendo se somar aos 12 itens já previstos anteriormente. Você que quiser rever a 39ª reunião ordinária com todas as discussões, pode assistir pelo Facebook da TV Câmara Campinas. Ontem, na Prefeitura, foi sancionada a lei do programa Mais Médicos Campineiro, que abre vagas para os profissionais nos centros de saúde da cidade. Foi sancionada a Lei 15.779 no Diário Oficial desta terça-feira, que cria o programa Mais Médicos Campineiro, mas com veto à emenda que permitia a contratação de profissionais cubanos. O presidente da Câmara, Marcos Bernardelli, e o vereador Permínio Monteiro explicaram a situação. Eu posso dizer aqui que, em conversa com o vereador, meu colega da Câmara, Marcos Bernardelli, juntamente com o prefeito, a gente chegou à seguinte conclusão de que, devido à não ativação do RMS dos médicos estrangeiros, especificamente os cubanos, que ainda não está ativo, houve essa rejeição na questão da emenda. Então, ela foi vetada. Porém, nada impede de que, assim que estiver revalidado o RMS, que é uma situação provisória dos médicos estrangeiros no país, eles possam ser aproveitados de imediato aqui dentro do município de Campinas. Uma situação delicada, não que nos grandes centros aqui do município nós não tenhamos dificuldade, mas a necessidade maior é na periferia da cidade, e esse projeto, assim que contratado, foi dado aqui um prazo de 3 ou 4 meses para toda
trâmites normais, o recurso humano. Eu quero crer que para setembro, outubro, nós já tenhamos a contratação definitiva desse número de profissionais à disposição da sociedade. O programa Mais Médicos Campineiro prevê 120 vagas para a residência e especialização para a área da saúde da família nas unidades da Rede Pública de Saúde de Campinas. A expectativa é que estes profissionais comecem a trabalhar em até 3 meses. Prioritário na nossa visão, que é o da residência médica. O da residência médica, ele depende de aumento de vagas da residência médica, isso é feito em agosto na Comissão Nacional de Residência Médica e depende de um processo seletivo que é feito pelas próprias universidades, não tem nossa governança. Então, aquilo que for ligado à residência médica, provavelmente nós teremos só no começo do ano que vem. Aquilo que for a especialização lato sensu, esse nós estamos regulamentando. Esse prazo de fazer o decreto regulamentador, fazer os acordos, fazer toda a parte, vamos dizer, burocrática e administrativa que nós temos que fazer, inclusive jurídica, eu estou imaginando em torno de 3 meses. A qualificação dos profissionais se dará por meio da oferta de curso de especialização ministrado pelos profissionais em parceria com as faculdades de medicina da Unicamp, PUC Campinas e São Leopoldo Mandique, e também com a rede Mário Gatti. Os médicos serão distribuídos nos 66 centros de saúde, mas a prioridade será a área de maior vulnerabilidade social. A saúde, não só em Campinas, como em todo canto desse Brasil, ela está muito delicada. E aqui nós estamos com a Câmara, ou cada vereador, dando o seu melhor, para que Campinas não fique nessa vala comum de nada se fazer. Apenas uma correção no início da matéria. A primeira entrevista foi com o vereador Permínio Monteiro e não com o Cármeno de Souza, como saiu aí no GC do Nome, então peço desculpas. Em celebração à Semana de Combate às Drogas, o vereador Nelson Osseri promoveu a primeira parte da reunião ordinária, uma palestra voltada ao tema. A abertura da Semana de Prevenção às Drogas foi feita pelo vereador Nelson Osseri. É a 15ª Semana de Prevenção às Drogas, eu sou idealizador dessa semana. Iniciei o trabalho no ano de 2015, com o Padre Haroldo, sempre focado na prevenção, nas políticas públicas. E hoje, na abertura da Semana de Prevenção às Drogas, teremos a oportunidade de receber aqui a Pastoral da Sobriedade. Ela é ligada à Igreja Católica e desenvolve um trabalho na questão de tratamento, de amparo, de acolhimento, de orientação. Então, todos esses trabalhos, independente de religião, é muito importante porque acaba salvando vidas. A dependência química e a pastoral da sobriedade foi o tema da palestra ministrada pela coordenadora da pastoral, Joaquina Nadir de Matos. Nesse trajeto de caminho da pastoral, nós acolhemos e cuidamos de muitas pessoas. O evento também contou com a presença do terapeuta ocupacional Carlos Eduardo Morello e de Gilmar da Cruz, ex-dependente de álcool que fez questão de contar sua história. Tenho 42 anos. Quando eu tinha 36 para 37 anos, eu comecei a exagerar na bebida alcoólica, onde eu bebia socialmente. E com o decorrer do tempo, do nada, foi aumentando e comecei a perceber que tinha algo de errado, que estava tomando até de manhã, hora do almoço, à tarde. Enfim, criou um grave problema que tive que procurar ajuda. Mas apesar de toda a ajuda, veio a recaída. Através da pastoral, eu consegui um tratamento na instituição Padre Haroldo, que me ajudou muito. Fiquei 6 meses lá internado, saí, continuei na pastoral, com 2 meses peguei e veio uma recaída que tem uns que falam que vem para ajudar e veio para ajudar. O certo é não recair, mas a recaída me mostrou que aquele não era mais o meu caminho, que eu teria que seguir. Voltei para a pastoral, continuei de novo, me levantei. Pensando em evitar histórias como esta, Nelson Osseri irá promover o evento até o final desta semana. Tem que estar próxima da população, Não adianta fazer só evento dentro da casa, dentro da Câmara.
nós temos que ir para a rua. Então, a partir de amanhã até sexta-feira, nós teremos todo um trabalho em loco, com toda a equipe nas ruas de Campinas. Região Central, Ouro Verde, Campo Grande. O trabalho ele é constante, mas nós vamos exaltar bastante nessa semana que se comemora o Dia Internacional de Combate às Drogas. E o senhor que está em contato direto com a população, vê que esse é um problema grave ainda, que a população é carente? A população é muito carente, não só dos serviços de tratamento, como também dos serviços de prevenção. Hoje, por exemplo, o que nós temos apenas para as crianças? Né? Apenas o serviço do PROED, que é um programa educacional de combate às drogas, né, da Polícia Militar. Depois essa criança se torna adolescente, ela não recebe amparo, orientação nenhuma. Amanhã esse adolescente se torna pai e ele não consegue educar porque não foi educado. Então o nosso trabalho ele tenta completar toda essa carência, que é a prevenção constante para as crianças, para o público adolescente e também para os adultos. Agora é hora de dar aquele giro pela cidade pelas lentes da Sincamp, a Central Integrada de Monitoramento de Campinas. Vamos conferir então como está o trânsito da cidade nesta terça-feira, hora do almoço. Vamos conferir então como está centro da cidade neste exato momento. Francisco Glicério com a Benjamin Constant. É a imagem que eu gosto de ver, ó, trânsito livre. Motorista que precisa ir ao centro da cidade encontra o trânsito tranquilo na Francisco Glicério, aí pertinho da Benjamin Constant, descendo aquela avenida, sai na prefeitura, na Anchieta. Então o motorista que quiser ir ao centro da cidade precisa pegar essa avenida, pode pegar então a Francisco Glicério ou a Benjamin Constant. Moraes Salles com o José Paulino, neste exato momento também, a gente viu ali que o semáforo estava fechado, abriu agora, movimentação também bastante tranquila nesta terça-feira, corredor de ônibus, todo mundo respeitando, que é uma boa notícia, e aí já um trecho da José Paulino também está tranquilo, então o motorista pode ficar tranquilo, porque o trânsito da cidade está razoável nesta terça-feira, hora do almoço. Rápido intervalo e na volta tem câmera serviço, quadro É o Bicho, melhor basquete do Brasil, tudo isso em apenas 2 minutos. Ela vai muito na linha do asseio, da limpeza do ambiente. Então, quando eu tenho um ambiente que não tem acúmulo de inservível, acúmulo de material de construção, de material de obra, um terreno que não haja uma vegetação densa, extensa, grama baixa, isso é um preventivo importante. No mais, eu devo trabalhar também com barreiras físicas, porque quando a gente fala de animal peçonhento, a primeira coisa que vem à cabeça é o veneno. Né? Vamos jogar veneno que a gente vai resolver. No entanto, isso nem sempre é uma verdade, muito pelo contrário. Se eu não trabalho medidas de barreiras físicas que impeçam a vinda desse animal, o veneno vai ter um efeito muito curto, muito momentâneo, muito pontual e eu não vou resolver o meu problema. Então, eu ter na minha casa o ralinho abre e fecha, aquele ralinho escamoteável, eu ter soleira nas portas, eu ter tela nas janelas eventualmente, eu fazer o uso de ralos em pias de cozinha, de banheiro. Todas essas são medidas preventivas importantes no sentido de evitar a vinda de um animal indesejável dentro do meu domicílio. É saber que eu tenho na minha vida, na minha mão, um ser em formação, que depende muito do que eu vou fazer com ele, depende muito das palavras que eu vou fazer com ele, que eu vou dizer a ele, depende muito de como eu vou dirigi-lo. Então, ser pai e mãe é um emprego para o resto da vida, sem direito a férias, feriado, 13º, e é a sensação necessária de que aquele serzinho precisa de mim. Quando um pai sente que o filho não precisa dele, que ele começa a terceirizar o filho, ele não é mais pai, nem é mais mãe.
12h48, estamos ao vivo na primeira edição do Jornal Câmara Notícia. Muito obrigado pela sua companhia e audiência. Continue com a gente, porque a Câmara sediou o encontro das escolas legislativas do estado de São Paulo. Olha só. O quinto encontro da APEL, a Associação Paulista de Escolas do Legislativo e de Contas, acontece nesta sexta-feira na Câmara de Campinas. O evento, organizado pela Elecamp, a Escola do Legislativo de Campinas, será nos períodos da manhã e da tarde e é aberto ao público. Tem como foco os servidores e colaboradores das câmaras municipais de todo o estado. Trazer o evento para Campinas é muito importante, especialmente pela questão logística. Campinas tem muitas cidades na região. Pelo trabalho que a Escola do Legislativo vem desenvolvendo ao longo desses anos, a Campinas, a gente aqui na escola, a gente recebe muitas escolas da região para conhecer o trabalho, para conhecer as atividades voltadas ao público interno, conhecer as atividades voltadas ao Parlamento Jovem, que é uma grande feito da escola, que retornou recentemente. Então a escola fica como uma referência dessas escolas da região. As inscrições podem ser feitas no site da Câmara de Campinas. A ideia é auxiliar outros municípios para que possam também implantar uma escola do Legislativo, assim como existe aqui na cidade, além de promover a troca de experiências de outras câmaras. Nós estamos fazendo contatos com as câmaras que não tenham escolas ainda, principalmente para que os seus presidentes se sensibilizem da importância de instaurar as escolas do Legislativo nos seus legislativos, a importância disso para que os servidores estejam cada vez mais capacitados e aproximar, porque o principal papel da Escola do Legislativo é aproximar o Poder Legislativo da comunidade. O projeto Primeira Nota realiza a partir de hoje o Festival de Inverno, a partir das 19h30 no Teatro Castro Mendes, na Vila Industrial. Nesta quarta edição, músicos profissionais vão dividir o palco com os alunos da Escola de Música e teremos apresentações do Coral Juvenil Primeira Nota, Grupo de Clarinetas da Unicamp, Coro Contemporâneo de Campinas e Cabareto Early Jazz Band. Os ingressos são gratuitos e distribuídos por ordem de chegada antes das apresentações. Vale a pena conferir, hein? E você sabia que Campinas é uma das primeiras cidades a ter um Conselho Municipal de Proteção aos Animais? O conselho existe já faz um tempo e tem feito muito pelos animais que são abandonados ou sofrem maus tratos. Confira como é este trabalho no quadro É o Bicho, que está de volta. Eles não têm nem um mês de vida e já são vítimas do abandono. Mas como uma boa mãe, a cadelinha deixada nas ruas de Campinas não quer ninguém mexendo com sua prole. Assim como esta família de cãezinhos, milhares de outros animais são encontrados nas ruas da cidade. Segundo o Conselho Municipal de Proteção e Defesa dos Animais de Campinas, existem cerca de 20 mil cães e gatos vagando por aí. Realidade que aos poucos vem mudando, graças ao trabalho do Conselho. Criado em 2003, o órgão discute políticas públicas voltadas aos bichos. Olha, Campinas é uma das primeiras cidades do Brasil que não permite rodeio, que não permite animal em circo. Hoje é uma tendência mundial as cidades não aceitarem mais animais em circo. Mas a Campinas foi uma primeira cidade do Brasil que proibiu a atração de animal, que está trabalhando agora na questão dos fogos e artifícios. O trabalho é árduo, porém gratificante. Entre as conquistas do Conselho também estão a criação do primeiro SAMU Animal e do Departamento de Proteção e Bem-Estar Animal. Hoje vivem por aqui 200 animais que foram resgatados das ruas. Eles recebem alimentação e cuidados especiais para quem sabe em breve conquistarem uma família. O Conselho não se preocupa apenas com animais pequenos, como cães e gatos. Animais maiores também são resgatados. Este cavalo aqui, por exemplo, ele estava solto nas ruas da cidade, colocando em risco a vida da população e até a dele. Agora está sendo cuidado e depois todos estes vão para a doação. O Conselho é um órgão consultivo, né? Então ele faz sugestões aos diversos atores da municipalidade.
até, em alguns casos, aos vereadores que colocam algum projeto de lei, ou se posicionam favorável, contra, ou apoiam, ou sugerem soluções. Inclusive, o Conselho participou efetivamente da produção do Estatuto dos Animais, que é uma grande lei que foi criada em Campinas, que ela tem 104 artigos, para disciplinar a relação animal-humano. Mas para Paulo ainda tem muito que se avançar nesta área. A gente tem avançado, né, nessa questão animal. A gente não está com todos os projetos ainda funcionando. A gente tem o Castramóvel, que castra em unidade móvel, a gente tem o SAMU Animal, a gente tem o programa de cadastramento e microchipagem, tem o programa de atenção aos moradores, dos animais dos moradores de rua, tem programa de ressocialização de animais agressivos, tem alguns programas de conservação de animais selvagens, de estudo e cadastramento de animais selvagens, mas tem alguns outros programas que a gente está na expectativa de conseguir implementar também. Um trabalho aí de formiguinha, então, aos poucos vai conquistando. A ideia é essa, ocupando esse espaço aí que os municípios no Brasil são ausentes. O Conselho se reúne uma vez por mês e conta com a colaboração de ONGs, universidades, funcionários do Executivo e a população. Quer assistir a melhor equipe do Brasil de basquete feminino? Então, hoje tem Vera Cruz em quadra aqui em Campinas para manter a invencibilidade na competição. Até agora são 16 partidas e 16 vitórias. 100% de aproveitamento, única equipe invicta na Liga de Basquete Feminino. Hoje, às 7 horas da noite, no ginásio do Paineiras, o confronto das campineiras do Vera Cruz Basquete é contra o Uninassal Recife, que está na 6ª colocação com 25 pontos. 9 vitórias e 7 derrotas. Esta é a penúltima rodada e Campinas precisa da vitória para fechar a primeira fase com a liderança e poder decidir as demais fases sempre no ginásio Paineiras Ponte Preta. E o clube aderiu à campanha do agasalho. Doe um abraço que dure o inverno todo. Então quem tiver uma roupa em bom estado estará ajudando quem precisa. Doe um agasalho e assista ao melhor basquete do Brasil vencer a 17ª partida no ginásio Paineiras Ponte Preta, 7h30 da noite, hein? Jornal Câmara Notícia fica por aqui. Às 5 horas da tarde tem a segunda edição. Até mais. Tchau, tchau.